Olá, estamos de volta com o nosso Drops do Céu, gotas de luz sobre sua vida. Trazemos mensagens de fé, inspiração e instrução para que você conheça Deus, saiba quem Ele é e faz e, humildemente, procure ter um relacionamento simples, mas profundo com Ele. Estamos na série Orações nos Salmos. Este será o episódio de número 5. Semana passada, no episódio de número 4, falamos sobre compromisso de alma para com Deus, o Salmo 103. Não deixe de assistir. Bom, os salmos, temos falado, são manifestações em orações, cânticos de adoração, de lamento, versos e poemas que expressam, manifestam a relação dos servos de Deus para com Ele, ou dos filhos de Deus para com o seu Pai. Já vimos também que Davi era um cara especial, ele tinha um coração segundo o coração de Deus, alinhado ao de Deus. E, portanto, ele era mestre em expressar seus sentimentos através dos salmos. Então, estamos estudando os salmos de Davi. O salmo de hoje, ou no salmo de hoje, Davi traz uma dúvida, uma angústia que acompanha a todos nós que procuramos viver uma vida correta, uma vida honesta, uma vida justa. E o tema de hoje é: por que o mal, a pessoa má, prospera? Baseado no Salmo de número 37. Então, bora lá. Salmo 37. Começa assim, verso 1. Não fique indignado por causa dos maus e perversos, nem tenha inveja dos que praticam o mal, diz Davi. Pois como o capim, logo secarão, e como a grama verde, logo murcharão. Este é um tema recorrente, queridos, desde os primórdios da humanidade e sempre atual. Aparece lá no livro de Jó, que por tradução rabínica foi escrito por Moisés. Por que os maus prosperam? E por que eu, que dou duro, sou honesto, fico marcando o passo, ou pior, caminho para trás? Davi começa o seu salmo dizendo para a gente não ficar indignado e logo no verso 3 ele apresenta parte da solução, aliás, uma grande parte da solução. Vamos ver a partir do verso 3 em diante. Confie no Senhor, ele diz, e faça o bem, e você viverá seguro na terra e prosperará. Antes de se indignar, diz ele, ou ter inveja dos maus, saiba que existe um fim amargo para todos eles, não é? Que diz lá, eles murcharão. E ao invés disso, ele nos incita a confiar no Senhor e fazer o bem, porque assim estaremos seguros e prosperaremos. Verso 4, deleite-se também no Senhor e ele concederá os desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. Ele tornará a sua inocência radiante como o amanhecer, ou numa outra tradução, fará a tua justiça como a luz. E a justiça da sua causa como o sol do meio-dia, ou seja, ele defenderá os teus direitos. Descanse na presença do Senhor, espera nele com paciência. Veja só que coisa linda. E este Salmo 37 é mais conhecido por estas passagens de esperança, de fé, do que pelo tema que eu estou apresentando hoje, que é uma outra perspectiva. Ou seja, o que Davi está dizendo, ao invés de se preocupar e ter inveja deles, creia em Jesus, confie em Deus, espere no Senhor, descanse em sua presença, deleite-se nele e ele vai conceder os desejos do seu coração. E aí você vai ter uma outra perspectiva, vai olhar de outra maneira para aqueles que prosperam, porque na verdade o Senhor vai se revelar a você. Mas Davi continua, porque o tema não é tão simples assim. Isso está arraigado dentro de nós, porque a gente fica muito indignado com a injustiça que acontece. Então, verso 8. Não fique indignado com a prosperidade do perverso, continua ele. Nem se aborreça com seus planos maldosos. Deixe a ira de lado, não se enfureça, não perca a calma, isso só lhe trará prejuízo. Olha só que conselho prático, pois certamente os perversos serão destruídos, mas os que confiam no Senhor possuirão a terra. Em breve o perverso desaparecerá, ainda que o procure, não o encontrará. Então, Davi está falando, calma, raciocine,
considere, avalie, use o seu cérebro e não o seu fígado, não é? E a palavra de Deus no verso 20, nesse mesmo salmo, diz: os perversos contudo perecerão, os inimigos do Senhor desaparecerão como fumaça, diz lá. Os humildes, verso 11, no entanto viverão em paz e prosperidade. Ou seja, Davi faz uma comparação, ao longo de todo esse salmo ele vai comparando. A inveja que nós temos, ela é uma inveja vã, porque na prática, quando nós olharmos para o final destes que se acham tão grandiosos, eles murcharão como a erva. Bom, continua Davi a expor o destino que aguarda os maus, verso 12 em diante. O perverso, diz Davi, trama contra o justo, rosna e contra ele range os dentes, mas o Senhor se rirá dele, pois vê que o dia do julgamento se aproxima. Lembre-se que quem defende a sua causa é o Senhor Deus Todo-Poderoso e contra ele não há ninguém que possa. Os perversos, continua Davi, puxam as suas espadas e preparam os seus arcos para matar o pobre e o oprimido, para massacrar os que são corretos. Suas espadas, porém, lhes atravessarão o próprio coração e os seus arcos serão quebrados, diz Davi de maneira brilhante. E lembra, né? Davi nos lembra que devemos esperar em Deus. Aquiete-se na presença do Senhor. Espera nele com paciência. Não se inquiete com a prosperidade dos perversos. E aí ele continua e vai fazendo comparações. Vale mais, verso 16, o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios, pois de nada vale a força dos perversos, mas o Senhor sustenta os justos. Coisa linda! O que vale mais? Qual é o maior valor? Então, Davi coloca na balança valores. O que vale mais? O dinheiro sujo, injusto, a opressão ou a paz de espírito? O sustento fiel e constante de Deus ou a incerteza do acaso, do destino? O que vale mais? Vamos nos preocupar com isso, em ter olhos espirituais e de sabedoria para entendermos o que está ao nosso redor. Verso 18, olha que lindo. O Senhor, falando só do justo, o Senhor conhece o dia dos retos e cuida dos íntegros. Eles receberão uma herança que dura para sempre. Não serão envergonhados nos dias maus e nas calamidades. E em tempos de fome se fartarão. Os perversos, contudo, morrerão. Os inimigos do Senhor serão como flores do campo que desaparecerão como fumaça. Que coisa! Davi continua, apesar de ele passar uma receita de bolo de confiança, de espera, de dedicação, de descanso no Senhor. Ele ainda continua no tema. E apesar da certeza, né, que ele tem que o destino inexorável e terrível do perverso é sombrio, Davi insiste em demonstrar essas diferenças entre os maus e bons para fortalecimento do nosso próprio coração. E não somente ele. Eu citei Jó, tem um texto de Jó que fala sobre isso, mas eu vou ler um texto de um outro salmista famoso chamado Asaf. Asaf também foi um que, como Davi, escreveu muitos salmos e salmos belíssimos. Olha o Salmo 73, o que o Asaf sentia no coração dele, que era similar ao que Davi sentia, talvez, o que nós sentimos. Vamos lá, Salmo 73. Certamente Deus é bom para Israel, para os que têm um coração puro. Quanto a mim, diz Asaf, quase tropecei, meus pés escorregaram e quase caí, pois eu tive inveja dos orgulhosos, quando os vi prosperar apesar de sua perversidades. Eles levam uma vida sem sofrimento, têm um corpo saudável e forte, não enfrentam dificuldades, nem estão cheios de problemas, como os demais. Ostentam seu orgulho como um colar de pedras preciosas e vestem-se de crueldade. Seus olhos cobiçam sempre mais e o coração vive cheio de más intenções. Zombam e falam somente de suas maldades. Em seu orgulho, ameaçam usar violência. Falam como se fossem donos dos céus. Conhecem pessoas assim? E suas palavras arrogantes percorrem a terra. Por isso o povo, olha só, se volta para eles e parece beber suas palavras. O que Deus sabe? Perguntam eles, né? Quem sabe? Deus sabe nada. Acaso o Altíssimo tem conhecimento dessas coisas? Vejam como os perversos desfrutam uma vida tranquila, diz Asaf, enquanto as suas riquezas se multiplicam. Será que tem sido à toa, ele diz, que tenho mantido meu coração puro? Foi em vão que agi de modo íntegro? O dia todo só enfrento problemas. Cada manhã
penso que sou castigado. Olha só onde chegou Asaf. Mas de Deus vem o entendimento. Quando eu entro em tua presença, aí Asaf vai dizer o que aconteceu, como é que ele descobriu o final destes que ele tanto invejava, não é? Que Davi também descobriu. E ele vai dizer como. Quando eu entro em tua presença, percebo o quanto a minha perspectiva estava errada e que somente em ti tenho real segurança. Veja a continuação do Salmo 73. Tentei compreender por que prosperam, que tarefa difícil, ele fala, até que eu entrei no teu santuário, na tua presença, até que eu fui a ti, derramei os meus corações, a minha alma na tua presença, ó Deus, e por fim entendi o destino deles. Tu os puseste num caminho escorregadio e os fizeste cair no precipício para a destruição. São destruídos de repente e vivem completamente tomados de pavor. Quando te levantares, ó Senhor, rirás das ideias tolas deles, como quem ri de um sonho pela manhã. Percebi então que meu coração se amargurou e que eu estava despedaçado por dentro. Fui tolo e ignorante. A teus olhos devo ter parecido como um animal irracional, diz Asaf a Deus. E, no entanto, eu ainda pertenço a ti. Não pertenço, Senhor? Tu seguras a minha mão direita, tu me guias com o teu conselho e me conduzes a um destino glorioso. A quem mais eu tenho no céu senão a ti? E na terra que eu deseje mais além de ti? Minha saúde pode acabar, meu espírito pode fraquejar, mas Deus continua sendo a força do meu coração. Ele é minha possessão, meu tesouro para sempre. Quanto a mim, bom é estar perto do Senhor. Fiz do Senhor Deus soberano o meu refúgio e anunciarei a todos os dias as tuas maravilhas. Salmo 73, Salmo de Asaf. Coisa linda, queridos. Então nós já aprendemos que um dos pontos importantes é nós confiarmos, dependermos, descansarmos no Senhor, entregarmos estas coisas a Deus e não ficarmos pensando com o pensamento humano material. O segundo, conforme o próprio Asaf diz, é nós entrarmos na presença de Deus e ali Deus vai refazer os nossos pensamentos, as nossas visões, nossa maneira de encarar tudo isso. E daí para frente, queridos, o Salmo 37 continua neste contexto, falando dos justos, falando dos perversos e da diferença entre eles. Os justos vivem com pouco, mas são felizes em Deus, pois podem esperar por sua fidelidade, por sua bondade e por sua justiça. Quanto aos maus e perversos, seu destino é sombrio. Vamos ler então daqui para frente. O ímpio, o perverso, diz a palavra de Deus, toma emprestado e não paga, mas o justo se compadece e dá. Aqueles a quem o Senhor abençoa possuirão a terra, mas aqueles que forem por ele amaldiçoados serão destruídos. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. Olha a coisa linda. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Esse versículo é fantástico. Fui moço e agora sou velho. Nunca, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão, promessa do Senhor. Compadece-se sempre e empresta de boa vontade. A sua descendência, os seus filhos, são abençoados porque ele se compadece, empresta e dá. Afaste-se do mal, diz a palavra, faça o bem e você viverá para sempre, pois o Senhor ama a justiça e jamais abandonará seu povo fiel. Ele sempre os protegerá, mas os filhos dos perversos serão destruídos. Olha aí a descendência dos maus indo para baixo. A boca do justo profere conselhos sábios e ensina o que é certo. A lei do seu Deus está em seu coração. Os seus passos não resvalarão. O perverso fica à espreita do justo para matá-lo. Porém, o Senhor não deixará que o perverso tenha sucesso, nem condenará o justo quando for julgado. Põe a sua esperança no Senhor, ande com firmeza pelo caminho dele. Ele o honrará e lhe dará a terra, e você verá os perversos serem destruídos. Vi pessoas más e cruéis florescerem, se multiplicarem como as árvores em solo nativo. Mas quando voltei a olhar, tinham desaparecido. Procurei por elas, mas não as encontrei. Finalmente, repare o homem sincero, olha que interessante, e considere aquele que anda de maneira reta, pois o futuro deste homem será de paz.
Os rebeldes, porém, serão destruídos de uma só vez, não tem futuro algum. O Senhor salva os justos, ele é a sua fortaleza em tempos de aflição e angústia. O Senhor os socorre e os livra dos perversos. Ele os salva porque nele confiam. Salmo 37, de 1 a 40. Que salmo lindo, queridos. E este é o tema principal deste salmo, né? Essa comparação entre a vida daquele que não conhece a Deus, que anda perdido, né, ao léu, pode até prosperar aos olhos do mundo, mas a sua vida é uma vida sem sentido. E finalmente, queridos, eu só queria lembrar para vocês, existe um juízo, um julgamento que ocorrerá para todos. Está lá em 2 Coríntios capítulo 5, verso 10. Todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do seu corpo, ou o bem ou o mal. Todos nós compareceremos, bons e maus, justos e injustos, bons e perversos. Esse juízo, queridos, começa aqui nesta terra, para os cruéis e impiedosos, e começa aqui nesta terra para aqueles que são fiéis a Deus. Deus abençoa o caminho dos seus filhos fiéis, e Deus amaldiçoa a casa do ímpio. Infelizmente para eles, provarão desgraça nas suas próprias casas, nas próprias vidas. Diz lá o livro de Provérbios, capítulo 17, verso 13. Quanto àquele que torna mal por bem, não se apartará o mal da sua casa. Então, queridos, não se enganem, esses que se dizem os tais, eles na verdade estão debaixo de juízo de Deus. Se não se arrependerem, não encontrarão acolhimento da parte de Deus. Tem que se arrepender e mudar esse procedimento, porque Deus não se agrada. No Salmo 62, só para terminar, verso 10, Davi, o mesmo Davi, esclarece este ponto. Ele diz assim: não ganhem a vida por meio da extorsão, nem ponham sua esperança em coisas roubadas. Se as suas riquezas aumentarem, não façam delas o centro da sua vida. Deus me falou claramente, diz ele, e eu ouvi várias vezes. O poder e a misericórdia pertencem somente a Deus. Por isso, certamente, ele retribuirá a cada um conforme as suas ações. Salmo 62, 10 a 12. Então, ninguém escapará disso, queridos, neste mundo ou no vindouro. Lembre-se então, queridos, aquilo que o homem semear, ele vai colher. Sejamos então nós semeadores da boa semente da palavra de Deus, do seu reino, e não fiquemos invejando e nos preocupando com aqueles que escolheram a herança deste mundo. Jesus disse: em verdade eu lhes digo que já receberam a sua recompensa. Coisas vãs, passageiras, perecíveis. A sua promessa para nós, no entanto, são bens e valores eternos. Estejamos sempre, então, queridos, lá no santuário, na sua presença, né? O santuário é a presença de Deus. Quando você entra no seu quarto e você acessa a presença de Deus, você está entrando no Santo dos Santos, que o Senhor rasgou o véu por nós, para renovarmos as nossas mentes e a nossa esperança. E creia, confie, espere, descanse e se deleite no Senhor, e Ele concederá os desejos do seu coração. Vamos orar. Senhor nosso Deus, te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra, porque o Senhor nos esclarece, Senhor, a Tua palavra vem tirar peso do nosso coração, como o peso do coração de Jó, ou de Davi, ou de Asaf, ou nosso, porque nós vemos tanta injustiça e tantos homens maus prosperarem, parece que eles não são atingidos. E, Senhor, nós confiamos em Ti, como o Senhor nos explicou, que, Pai, devemos fazer o quê? Entrar na Tua presença, confiar, depender de Ti, descansar, esperar no Senhor, porque certamente o juízo sobre eles virá. E sobre nós, Senhor, que permaneçamos na Tua presença, fiéis, seguindo, Senhor, o Teu caminho, sem nos desviarmos nem para a direita, nem para a esquerda, até que cheguemos um dia, por toda a eternidade, na Tua presença eterna, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu querido, minha querida, esta é a palavra que Deus preparou para nós. Que Deus abençoe, que possa confortar, consolar o seu coração, tirar todo o peso da sua vida. Espere em Deus, confie nele, não é? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará em nome de Jesus. Semana que vem tem mais. Se você gostou, curta aí, se inscreva no nosso canal, mande a sua mensagem e que Deus abençoe a sua vida e a sua semana em nome de Jesus.